Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero, nesse momento, perguntar se temos aqui visitantes. Tem a Nayara ali que já conheci. Algum outro visitante? Fique em pé, por gentileza. Você que nos dá alegria da presença. Normalmente, nós pedimos aos irmãos que cumprimentem, mas não vamos fazer isso hoje, pelas razões óbvias. Sejam muito bem-vindos aqui à Segunda Igreja Batista de Barra do Piraí. Com muita alegria nós os recebemos aqui. Deus abençoe. Quero também saudar aqueles que estão nos ouvindo e vendo pela internet, né? Através do canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Segunda Igreja Batista em Barra do Piraí. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25. E o tema da nossa reflexão é o seguinte: segredos da oração vitoriosa. Segredos da oração vitoriosa. Eu quero pedir a você que faça o seguinte: você que está com a Bíblia de papel, né, física, vai ser mais fácil do que quem tem a Bíblia no celular, né? Então eu quero, antes de ler a palavra de Deus, você colocar comigo a sua mão direita no texto, e você vai fazer uma oração comigo, pedindo que a palavra dessa noite fale ao seu coração, que a palavra dessa noite traga inspiração para a sua vida. Você vai repetir comigo, coloca a sua mão direita, não tem nada mágico, ok? Mas é uma forma, sim, de pedirmos a Deus que a palavra venha nos fortalecer, nos encorajar. Diga assim comigo: Senhor Deus, estou diante da Tua palavra. Fala firme, irmão. Eu abro meu coração para recebê-la. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Eu leio o texto de Gênesis 25, verso 19, ao versículo de número 26. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela e ela disse: por que isto está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. Cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó.
Tinha Isaque 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Eu quero que você preste bem atenção, porque nós vamos extrair desse texto alguns segredos da oração vitoriosa. Domingo passado eu trazia aqui e meditamos com a igreja, baseado no seguinte tema: os inimigos de uma oração vitoriosa. Falamos da falta de objetividade, falamos da falta de expectativa, falamos da dúvida no coração e falamos também da falta de perdão. Vimos de forma clara que o texto bíblico nos instrui, nos ensina e nos oferece a compreensão de que há inimigos da oração vitoriosa. E hoje, eu quero extrair do texto alguns segredos de uma oração vitoriosa. Nossa igreja está empenhada numa campanha de oração como nunca fizemos nesses mais de 40 anos de existência da nossa igreja. 168 horas ininterruptas, seguidas, alguém orando. Às vezes eu estou em algum lugar e eu penso, se tem alguém orando agora. Tem sido uma experiência fascinante. Quantos aqui estão participando? Tem sido uma experiência fascinante. Pessoas de fora pediram para participar da nossa campanha. Mais de 600 pessoas. Eu não tenho aqui o número exato, mas seguramente devemos ter aí mais de 620 pessoas, daquelas que se comprometeram a participar dessa extraordinária campanha de oração. Durante o dia, de madrugada, aí eu abro lá no grupo de células, porque é o contato que a gente tem com a igreja, e eu vejo lá pessoas postando mensagens 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, e é muito lindo poder participar de uma campanha voltada para a oração, buscar a presença de Deus. Mas certamente, irmãos, nós queremos ser vitoriosos na nossa caminhada de oração. O que é ser vitorioso numa campanha de oração? Sem dúvida alguma, há um privilégio muito grande poder orar. Eu tenho participado da campanha, eu tenho meu horário de compromisso, e tenho outros momentos que não estão no compromisso, que eu vou também orar, porque que ninguém resuma, restrinja a sua vida de oração aos 30 minutos durante o dia. 30 minutos. Ao longo da semana, o total talvez de 3 horas e meia, orando. Pense, 168 horas. Você separou uma parte muito pequena. Por favor, não resuma, não restrinja a sua vida de oração aos 30 minutos. Esses 30 minutos, você assumiu um compromisso. Por favor, não falhe. Coloque no seu celular, você vai ver que isso vai gerar uma disciplina boa para você. Aquele momento em que você deu minha hora de orar, e você vai para um canto, a gente já orientou aqui como fazer, separar um lugar ideal para buscar ao Senhor. Mas o que é oração vitoriosa? É aquela oração que a gente busca respostas, não é verdade? Sabemos que o Senhor é soberano para dizer sim, não e ainda não. Mas eu acredito que você vai orar trazendo expectativas no seu coração. Você quer vitória?
Você quer respostas? Porque nós precisamos ter expectativas. Falei sobre isso domingo. Se você for orar e não tiver expectativa de resposta, você não vai ter vitória. Você tem que ter expectativa. O Senhor, Ele se agrada dessa santa ousadia de quem vai orar, de quem o busca diante de uma situação dificílima, talvez até humanamente insolúvel, mas vai com uma expectativa. E quando a resposta vem, que vitória! Não é verdade, irmão? Você está aqui num culto de oração. Eu tenho aprendido nessa campanha pela resposta extraordinária que os crentes estão dando, os irmãos e irmãs estão dando. A primeira mensagem que vem ao meu coração é que o povo gosta de orar. Gosta de orar. Porque faz parte do DNA do novo, do convertido, prazer de orar, prazer em orar. Prazer em estar na casa do Senhor, ouvir a palavra de Deus. Mas nós queremos ter vitória. Assim como há inimigos da oração vitoriosa, também há aliados da oração vitoriosa. Há segredos para uma oração vitoriosa. Eu quero extrair do texto pelo menos 3 segredos. Com o desejo de que compartilhando esses segredos, você aplique a sua vida para experimentar a vitória que Isaac experimentou. Compreende? Quais são os segredos? Eu quero dizer, irmãos, que Isaac foi uma pessoa vitoriosa na oração. Ele tinha uma esposa estéril, está aí no versículo de número 21. Uma pessoa estéril, uma mulher estéril, era aquela que não podia engravidar. E ele orou a Deus. Poderia ter descansado, poderia ter se acomodado, dizendo assim, não tem jeito mesmo. Está lá. Deixe-me ajustar isso à modernidade. Não, o médico já disse, o doutor já falou, não tem jeito. Está fechado o diagnóstico, estéril, não pode engravidar. Isaac poderia dizer assim, é verdade, então, fazer o quê? Mas, ele não entrou por esse caminho. Pega essa palavra, que vai abençoar a sua vida. Segura essa palavra da noite, que vai abençoar o seu coração, irmão, irmã. Talvez você já ouviu o diagnóstico. Tem jeito não. Imagine Isaac, né, indo ao médico. A Bíblia não diz isso, eu estou ajustando a modernidade. Vai ele com a sua esposa Rebeca. Doutor, e aí? Vamos fazer aqui um ultrassom, fazer uns exames, aí volta. Eu estou, na verdade, enriquecendo aqui a história, para você compreender. O médico olha e diz assim, sinto muito, seu Isaac. Seu Isaac, olha, melhor o senhor adotar, nada errado em adotar, nobre demais. Mas, seu Isaac, tem jeito não. Mas Isaac buscou vitória. E eu quero então lhe convidar a caminhar comigo no texto bíblico, descobrindo segredos de uma oração vitoriosa. Amém?
Primeiro segredo, a oração vitoriosa é aquela que se inspira nas respostas do passado. É aquela que se inspira. O passado, ele precisa, nas suas vitórias, ou nas vitórias que já obtivemos no passado, essas vitórias, elas devem servir de inspiração para o presente e para o futuro. Nós estamos fazendo história, irmãos. Você que está participando de uma campanha, você está fazendo história. Quero mesmo encorajar você a falar para o seu filhinho pequeno que a sua igreja está fazendo uma campanha de oração 24 horas por dia. Deixa as crianças saberem disso. Sabe por quê? Porque isso vai marcar a história delas. Nós precisamos nos inspirar nas coisas do passado. Isaac fez isso. Preste bem atenção. A história familiar de Isaac já era um milagre. A mãe dele, Sara, não podia engravidar, também era estéril. Quando o Senhor Deus disse para Abraão assim: Abraão, Sara vai ter um filho. Nós vamos ler o que a Bíblia diz. Abraão, ele se prostrou, mas dentro dele ele riu. Ele riu. Onde é que está isso? Venha comigo em Gênesis, capítulo 18. Volte um pouquinho aí a sua Bíblia. Capítulo 18. A palavra do Senhor diz assim no verso 11. Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, não podia engravidar. Você sabe quantos anos Sara tinha? Venha comigo no capítulo 17. No versículo de número 15. Disse também Deus a Abraão: quanto a Saraí, tua mulher, não mais a chamarás de Saraí, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei. 2 vezes o texto diz. E ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração. Sabe o que é que ele diz? Há um homem de 100 anos, há de nascer um filho, conceberá Sara com a idade de 90 anos. Pensa bem, 90 anos. Engravidou. O texto diz que havia cessado. Humanamente, o útero não podia mais gerar, não podia engravidar. E ela então dá à luz um filho. E esse filho, Isaac. Agora pensa bem, Isaac sabia dessa história. Isaac conhecia como foi o seu nascimento. Isaac sabia que ele era, na verdade, uma promessa de Deus. Ele era um milagre. Ele era alguma coisa sobrenatural. A história do nascimento dele, com absoluta certeza, era colocada dia após dia para o menino. E agora ele casa com Rebeca.
E diz a Bíblia, no texto que nós lemos, que casou-se com Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, e ela não podia engravidar. Pega comigo essa palavra. Vamos voltar à cena do médico. Está compreendendo? Quantos estão compreendendo? Seu Isaac, tem jeito não. A Isaac pensa assim, peraí, eu sou um milagre. Minha mãe me teve quando ela tinha 90 anos. Se Deus fez com ela, qual é a conclusão? Qual é a conclusão? Qual é, irmão? Pode fazer comigo. Se Deus atuou lá, pode atuar aqui. Compreende? A oração vitoriosa, portanto, é aquela que se inspira no passado, nas respostas do passado, nos milagres que Deus operou no passado. Assim como nós estamos fazendo história de fé, de coragem, de empenho em oração, eu quero que você entenda, nós estamos tendo a oportunidade de construir memórias para aqueles que virão depois de nós. A verdade, já estamos construindo. Esse milagre, compra desse terreno, daqui a alguns anos, se o Senhor Jesus não voltar antes, as gerações que vierem vão pensar assim, gente, aquele pessoal acreditou, teve fé, para fazer algo e avançar de uma forma sobrenatural. Que milagre! Conte para os seus filhos, queridos, contem para as crianças, para que elas tenham memórias. Compreende? Então a oração vitoriosa é aquela que se inspira nas respostas do passado. Está entendendo? Quantos estão entendendo? Segundo segredo da oração vitoriosa. Quem aqui tem grandes respostas de Deus de um momento que você orou no passado? Levanta a mão. Você tem? Você não vai viver olhando para o passado, contando o passado. Nada disso. O Evangelho, o desafio do Evangelho é presente. Mas nós podemos olhar para o passado como um impulsionador, como algo que nos inspira, como quem diz assim, gente, naquele momento eu não tinha solução, eu estava num beco sem saída, eu resolvi clamar a Deus, eu dobrei meu joelho, eu de madrugada busquei o Senhor, eu participei de uma campanha na igreja de 168 horas de oração, e Deus me respondeu. Aí você pensa assim, se Deus respondeu lá, o que o impede de responder agora? Inspira. Assim como olhar para as coisas ruins do passado, perturbam. Mas olhar para as grandes vitórias, isso inspira. Mas qual é o segundo segredo de uma oração vitoriosa? A oração vitoriosa não se rende diante da impossibilidade. Não se rende. Qual era a impossibilidade de Isaac e de Rebeca? Versículo de número 21. Isaac orou como? Como? Insistentemente por sua mulher. Porque diz o texto que ela era estéril.
ela era estéril, impossibilidade. Isso poderia ser o freio para Isaac, mas ele não se rendeu. Será que você tem se rendido diante daquilo que as pessoas dizem que não tem solução? Olha bem para mim. Nem todo mundo desfruta a oração vitoriosa, porque ela é subjetiva, é pessoal. É pessoal. A não ser aqueles motivos que geram bênção para um grupo ou para muitas pessoas, mas a maior parte das experiências são pessoais. A questão é, você se rende diante da impossibilidade? Você recua diante da impossibilidade? Você vai encontrar na sua caminhada muita gente com a voz da impossibilidade. Infelizmente, até dentro da igreja. Você vai encontrar pessoas que jogam um balde de água gelada na sua motivação. Às vezes até com argumento aparentemente racional, lógico, que vem para esfriar seu empenho. O problema não é o outro. Não é o que o outro diz, não é o que o outro fala, mas sim, você recua. A impossibilidade para você, ou a impossibilidade desafia você? Por favor, amado irmão, irmã, ouça a palavra desse pregador nessa noite. É Deus falando para você, você pediu para Deus usar a palavra e falar ao seu coração. Eu estou apenas sendo um vaso imperfeito, falho, para fluir a palavra ao seu coração. Você podia dar um glória a Deus, pelo menos, irmão. A máscara não impede você dar glória a Deus, não. Amém? A oração vitoriosa, ela não se rende diante da impossibilidade. Onde há impossibilidade, a oração diz, é possível. Onde não há saída, a oração vitoriosa vê saída. Onde não há solução, a oração vitoriosa vê solução. Quando todos dizem, não tem jeito, a oração vitoriosa diz, Deus vai dar jeito. Aleluia. Compreende? Eu quero ter oração vitoriosa. Agora, eu não posso dizer que você vai ter, porque é muito pessoal. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu quero muito lhe encorajar, em nome de Jesus, que a palavra dessa noite queime no seu coração. Que você, se dobrando para orar 10 horas da manhã, 10 horas da noite, 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, levantando meio embriagado de sono, mas eu quero desafiar você a segurar essa palavra e dizer assim, Senhor, eu quero ter experiência contigo, eu quero ter na minha história manifestação do poder de Deus, quando todos diziam, não tem jeito, e o Senhor deu jeito. Amém? Então, o primeiro segredo da oração vitoriosa, ela se inspira nas respostas do passado. Segundo, não se rende diante da impossibilidade. Ela era estéril. Terceiro e último lugar, a oração vitoriosa é persistente. A gente lê esse texto, que diz assim no versículo 21, olha só. Isaac orou insistentemente por sua mulher, porque ela era estéril.
O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. A ideia que a gente tem não é assim que ele se ajoelha. Senhor, minha mulher não pode gerar, estéril. Ó Deus, faz com que ela engravide. E a Bíblia diz que ela engravidou de gêmeos. Deus é farto, é abundante. A impressão que a gente tem é que ele se ajoelha para orar, e parece que ele se levanta, já ouviu Rebeca dizendo assim, meu bem, estou grávida. Não parece que é assim? Foi a meditação de ontem, né? Da nossa campanha de oração. Parece que é assim? Parece que ele busca Deus, ele buscou insistentemente, e diz o texto que o Senhor ouviu suas orações. Não parece que foi assim tão curtinho? Sim ou não? Parece. Mas não foi assim. Observe. Diz o texto no verso 20. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca. Ele ora, diz o verso 21. Mas lá no versículo 26, nós aprendemos assim: depois saiu seu irmão, agarrado a mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaque 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Quantos anos ele orou? Quantos? Quantos? Mas ele não orou 20 anos assim, hoje eu tenho que orar por isso. Não. A Bíblia diz, insistentemente, orando 20 anos. Compreende? Segredo. Oração persistente. O texto enfatiza, verso 21, Isaque orou insistentemente ao Senhor. Objetividade, falei sobre isso domingo, por sua mulher. Qual era o problema? Ela era estéril. 20 anos. Eu imagino todo dia ele orando, Senhor, Rebeca vai dar à luz. Senhor, eu sou um milagre, Deus. A minha vida é um milagre para minha mãe. E eu quero esse milagre também na minha vida com a minha esposa. Ele orou um dia, ele orou 10 dias, ele orou 1 ano, ele orou 2 anos, ele orou 5 anos, ele orou 10 anos, orou 15 anos, orou 20 anos. E quando Deus respondeu, manda logo 2. Oração vitoriosa. Você sabe por que é que muitos de nós aqui não experimentamos vitória? Porque desanimamos. Não significa dizer que você começou a orar, as coisas já começam a mudar, não. Às vezes até pioram. Sabia disso? Às vezes a dificuldade até parece que aumenta. Agora a questão é, você se rende diante da impossibilidade ou se rende diante do Deus que muda a impossibilidade? Segredo que nós estamos extraindo do texto para vitória na nossa vida de oração. Minha oração, irmãos, nós vamos orar agora, esses próximos minutos, nós vamos orar. Você está com alguma impossibilidade? Não se renda. Se está com alguma gigantesca dificuldade, não se renda. Pastor, você não conhece o meu problema. Verdade. Mas eu conheço Deus que pode mudar o seu problema. Domingo passado, nós falamos aqui, né? Acaso alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Diz o Senhor.
Nós, no nosso vocabulário, possibilidade e impossibilidade são coisas que estão no nosso vocabulário, mas não fazem parte do dicionário de Deus. Fazem parte do seu, do meu. Medo, tristeza, não tem solução. São expressões que nós conhecemos, mas elas não fazem parte do dicionário de Deus. Nós vamos buscar o Senhor. Pega essa palavra, irmão. Você pediu, Senhor, fala comigo. Deixa essa palavra entrar. Seja vulnerável a ela. Seja vulnerável. Seja deliberadamente vulnerável a essa palavra. Inspire-se no passado. Não se renda diante da impossibilidade. Seja persistente. São os segredos da oração vitoriosa. Amém? Nesse momento a gente sai do ar, porque nós vamos entrar em oração. Entrar em oração. Vamos ficar em pé nesse momento? Nossa campanha prossegue, hoje 3º dia. Já estamos fora do ar?